Bem-vindos a mais um panorama semanal. Hoje nós vamos fazer o panorama um pouquinho diferente. Eu vou subir ele sexta-feira à noite, ao invés de subir sábado ou domingo. E eu estou gravando o panorama semanal também sexta-feira à tarde, umas 2 horas mais ou menos antes do mercado fechar. Então eu acredito que não vai haver uma grande mudança nessas últimas 2 horas, mas talvez haja pequenas mudanças, seja nas commodities, seja em títulos, seja nas ações ou então em outros ativos, os quais eu vou falar a respeito aqui no nosso vídeo, tá certo? Vamos começar falando sobre o desempenho das commodities nessa semana. Então nós podemos ver que a soja e o gás natural tiveram uma grande queda e também que o óleo para aquecimento e petróleo tiveram um bom desempenho essa semana. E podemos ver que a maioria das commodities teve um bom desempenho. Agora, olhando os índices acionários, nós podemos ver que a maioria dos índices ao redor do mundo teve uma semana negativa e a maioria das moedas acabou se desvalorizando perante o dólar. Observando agora o desempenho das commodities no mês atual, podemos ver que dentro das commodities agrícolas, uma parte teve um desempenho positivo e outra um desempenho negativo, com destaque para o açúcar e algodão, os quais tiveram um bom desempenho, e também para a soja, a qual teve um desempenho negativo. Olhando agora as commodities energéticas, o carvão teve um desempenho muito bom, já o gás natural e etanol tiveram um desempenho bem negativo. E observando as commodities metálicas, podemos ver que o aço e alumínio tiveram um desempenho negativo, enquanto a prata e o cobre tiveram um bom desempenho. Olhando agora os índices dolarizados ao redor do mundo, podemos ver que nas Américas, Chile, México e Peru tiveram um bom desempenho, enquanto as outras bolsas tiveram um desempenho negativo. Já na Ásia Pacífico, metade das bolsas tiveram um desempenho levemente positivo, e a outra metade, ou melhor, 4 tiveram um desempenho positivo e 3 tiveram um desempenho negativo, que dá aí quase metade, mas não exatamente. Mas 3 bolsas tiveram um desempenho negativo, Taiwan, Austrália e Hong Kong, a qual teve o desempenho mais negativo entre as bolsas da Ásia e do Pacífico. Agora, olhando para as bolsas na Europa, quase todas tiveram um desempenho negativo, com exceção da Grécia, a qual teve um desempenho levemente positivo. E no Oriente Médio, a África do Sul teve um desempenho negativo, enquanto todas as outras bolsas tiveram um desempenho positivo. Aqui nós podemos ver o heatmap de várias bolsas ao redor do mundo, então podemos ver aí várias ações ou vermelhas ou então com um tom verde mais escuro, quer dizer que houve uma alta nessas ações, mas foi uma alta pequena. Observando o desempenho do petróleo, podemos ver que ele teve uma valorização na última semana. O S&P 500 teve uma pequena desvalorização, então começou a semana caindo e hoje está recuperando boa parte dessa queda. Podemos ver o mesmo movimento nos mercados emergentes, aonde houve uma alta, depois uma queda e hoje novamente está tendo uma alta, fazendo com que os mercados emergentes fiquem nessa semana praticamente no 0 a 0, nem tendo uma alta e nem tendo uma queda. Olhando agora para o título brasileiro com vencimento para daqui a 10 anos, podemos ver que houve uma alta nos juros pagos por esse título. Já quando nós observamos o yield pago pelo DIF 2027, nós podemos ver que ele ficou no 0 a 0 nessa última semana. Abriu a semana caindo, depois subiu e agora voltou ao mesmo patamar que estava na última sexta-feira. Olhando o DXY, nós podemos ver uma desvalorização do dólar. Já quando olhamos a relação entre o real brasileiro e o dólar, podemos ver que o dólar acabou se valorizando perante o real. Quando observamos o Ibovespa, podemos ver uma pequena alta nessa última semana. E quando nós observamos os setores do Ibovespa nessa semana, nós podemos ver que alguns setores tiveram um desempenho mais positivo e outros um desempenho mais negativo. Podemos falar como destaque da Petrobras, da B3, da Vale e da Ambev, as quais tiveram um desempenho negativo. E podemos falar também do setor de utilities, o qual nessa última semana teve generalizando um desempenho positivo.
Bem, pessoal, nosso panorama semanal vai ficando por aqui. Caso vocês tenham mais dúvidas, inclusive a respeito de ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, acompanhe os relatórios da Dracar.